existem muitas fases históricas, né, na história da economia, existem muitas localidades, regiões e épocas em que esses movimentos de trocas se deram de maneiras diferentes. Como você disse, o salário, era o pagamento de um soldado romano, né? Ele, numa época, ele recebia também na moeda romana, mas também uma parte em sal, porque era valorizado, né? O sal era um produto. Aí que está. Isso que você está falando é uma pergunta necessária para a gente entender o funcionamento da vida prática da humanidade, como é que a gente evolui e o que as coisas são, né? O valor real das coisas. Porque a economia, ela atual, né? O mercado de commodities, o mercado das coisas comuns, né? Não adianta eu forçar o preço do meu mel, do feijão, do arroz, do aço, do ferro, porque aquilo tem um preço de mercado. O preço de mercado é a commodity. Então, aquilo que é comum, né? Então, tanto faz onde você esteja, qual país, o preço é fixado de maneira internacional. Só que essa economia atual, ela é só uma fina cobertura, ela trata do valor econômico das coisas e não do valor real. Então, por exemplo, certas coisas que, por exemplo, água, ela só tem valor a partir do momento que ela foi encanada, canalizada, passa por um hidrômetro, um registro que vai ser cobrado da sua conta no final do mês. Mas se você tem uma fonte de água gratuita ali no quintal da sua casa, essa água não tem valor nenhum. Então, a economia, ela não trata dos objetos na realidade, ela trata dos objetos segundo as transações que os seres humanos fazem disso. E aconteceu que teve uma época da humanidade, por volta do século 8, 9, 10, até o século 13, em que as moedas eram muito regionais. Cada localidade tinha uma moeda regional. Então, aquilo produziu muita prosperidade. Foi a época em que a Europa construiu suas grandes catedrais, o Oriente, as suas mesquitas. Por quê? Havia financiamento da localidade para gerar uma prosperidade coletiva, inclusive para servir de apoio às rotas de comércio, né? Então, todo o desenvolvimento socioeconômico de uma região passava pelo uso daquela moeda local. Agora, você falou das trocas. Quando os reis e aquelas famílias Rothschild e tal tiveram monopólio do dinheiro e tirou o dinheiro da mão do povo que estava democraticamente distribuído para assumir agora, eu sou o dono da moeda, eu vou pôr minha cara, né? É igual eu pergunto para Jesus, o discípulo, Rabi, para entrar dentro da cidade, a gente tem que pagar um tributo. Nós devemos pagar ou não? Isso é certo ou não? Jesus olha para o discípulo e fala: a cara de quem que está aí nessa moeda? Ah, é de César. Então, dê a César do que é de César. Não é isso? Então, isso porque os grandes impérios, eles monopolizaram o uso da moeda, né? E as ordens religiosas também fizeram a mesma coisa, ou seja, os grupos econômicos foram se estruturando e assumindo o poder do dinheiro. Então, tirando do povo e construindo reservas, né? Que hoje em dia a gente chama de reservas federais, as reservas dos países, mas a poupança das grandes empresas e tal é a mesma coisa. E o ser humano, quando isso entra em colapso, fica difícil, quando a moeda fica cara, quando o dinheiro fica escasso, o que é a primeira coisa que as pessoas se organizam para fazer? Clubes de trocas,
como acontece na economia argentina, quando a coisa fica mal, aconteceu no Nordeste do Brasil, Banco de Palmas. Ou seja, a gente institui moedas locais, né? Então, assim, isso nos dá autonomia para a gente fazer trocas entre a gente. Não é um produto que vem do outro país, que tem que entrar num container, num navio, passar pela alfândega, né? E para chegar, passar em vários distribuidores para chegar até você. É uma coisa que está ali, por exemplo, eu planto alface, ou eu cultivo mel, e você é um carpinteiro que trabalha com madeira. Eu falo, olha, eu te dou tantos quilos de mel e em troca de você fazer para mim tantas colmeias de abelhas que eu preciso. Sim. Mas o dinheiro, a invenção do dinheiro, foi uma coisa genial.